São 127 anos da Cozinha Económica Angrense, uma instituição particular de solidariedade social e, segundo o direito canónico, uma associação privada de fiéis com o objetivo de distribuir refeições a pessoas carenciadas. No âmbito dos seus 125 anos já tinha sido delineado o projeto, mas só agora é lançado o livro A Cozinha Económica Angrense 1897-1980, de António Lopes, autor também de outros livros. Todo este estudo começou como quase que um simples artigo para o qual eu fui desafiado. E, entretanto, ele foi crescendo. É uma tarefa inacabada, porque já depois de dar por terminado, é que se chegou à conclusão, mas eu tive o meu avô que foi administrador da Cozinha Económica. Mas eu tinha um tio que tinha lá uns papéis que eram da Cozinha Económica. Mas havia lá também umas coisas em casa que eram da Cozinha Económica e, afinal, agora começam a aparecer também coisas da Cozinha Económica. Vamos a ver o que é que se pode fazer. Mas eu acredito que, para além dessa tarefa inacabada, felizmente podem aparecer um mar de documentos que podem vir a ser úteis não só para a Cozinha Económica, mas para a história de Angra. Com um legado que ultrapassa um século, a solidariedade dá vida a esta instituição com a assistência alimentar transversal a todos os tempos e sociedades. Foi inaugurada a 17 de abril de 1897 por iniciativa de Maria Guilhermina de Betancourt Mesquita. Muitos têm sido os que marcam a Cozinha Económica angrense. Estamos a falar em finais do século XIX. Uma mulher que escreve nos jornais, não num jornal por qualquer conhecimento, mas em vários jornais, que é escritora, que se envolve em algumas polémicas políticas, que graças ao marido conhece a realidade industrial, que administra uma cozinha económica, é notável. Mais que depois o marido parte para a África e que desconhecemos um pouco o percurso dela e que toma conta da cozinha económica, de repente fica quase sem bens e que sobrevive em Angra do Heroísmo. É notável. E causou-me uma admiração tremenda e que é quase desconhecida nos dias de hoje. E, portanto, essa foi uma das coisas que, a mais que eu vos irei falar, mas foi uma das coisas que me impressionou. A primeira cozinha económica do género, inaugurada nos Açores, mantém-se tal como nos primeiros estatutos, tendo como patrono o Senhor dos Passos. Confeccionam e entregam refeições diárias ao almoço de segunda a sexta-feira nas freguesias da cidade de Angra a pessoas, famílias ou instituições sem fins lucrativos, contando com a ajuda do Instituto de Segurança Social dos Açores para identificar casos. Antes, as refeições eram gratuitas. Agora têm um valor simbólico, com preços ajustados às condições socioeconómicas de cada um dos beneficiários. Ao longo dos tempos e após o sismo de 1980, que condicionou a sua atividade, procuraram não servir apenas a chamada sopa dos pobres, mas sim uma refeição digna, com sopa, prato principal, pão e fruta. Com mudanças no tempo, foram mudando de localização, mas continuam de pé com os ideais dos seus fundadores, e há que relembrar o contexto em que foi criada, a partir do convento de São Gonçalo, com a elite angrense a favor dos mais desfavorecidos e a partir de uma loja maçónica. Contribuir para o funcionamento da cozinha é visto por muitas pessoas como um dever espiritual. Nasceu no fim da monarquia, atravessou a Primeira República e todo o período da ditadura, chegando até aos dias de hoje. É um contexto de algum crescimento industrial e é importante situar isto. É um contexto contraditório
inclusive para a história de Angra, é importante. Porquê? Porque nós alternadamente temos uma situação de crises económicas, de surtos industriais, pequenos surtos, tudo proporcional, eu estou a falar no país, mas tudo proporcional aos diversos locais do país. Recorde-se que nós no final do século XIX tivemos aqueles surtos de desenvolvimento fontista, onde se acreditava que o desenvolvimento industrial era uma coisa que não tinha fim, mas se acreditava que também as dívidas não eram para pagar, isto não é novo, portanto já vem do século XIX, e portanto havia que procurar o desenvolvimento. Era o período de uma feição política chamada de positivismo e, portanto, era assim que se pensava. O positivismo era algo que se perseguia sempre, que se mantinha nessa senda e, portanto, era a realidade que Angra também conheceu. Estas iniciativas de solidariedade são principalmente de beneméritos, de forças políticas, da Igreja, de sindicatos, muito importante. E Angra tem alguns casos desses. Ao longo deste livro fala-se da criação e história da cozinha económica angrense, da arquitetura do edifício, das receitas e despesas, do contexto político e não só. Com novos documentos a surgirem, espera-se que haja continuidade deste trabalho. Trabalho este onde António Lopes recorreu a várias fontes. Quando faço um levantamento histórico, não estou muito preocupado se o passado de uma instituição é monárquica, é republicana, é outra coisa qualquer. E, felizmente, a cozinha económica tem uma evolução que é variada. E acho que isso enriquece. É uma instituição complexa também por isso. Inclusive pelas alterações legislativas que vai sofrer durante o Estado Novo. Às vezes também aparentes, nomeadamente após 1936 ou durante o consulado de Marcelo Caetano, que, apesar de algumas alterações, volto a sublinhar, são aparentes, porque tudo continua na mesma. O grande drama da cozinha económica foi o sismo de 1980. Na realidade, recolhi muita informação, especialmente na imprensa, mas o sismo de 1980 destruiu a quase totalidade dos arquivos da cozinha económica. Para não dizer mesmo a totalidade, salvam-se meia dúzia de papéis. Acresce que, há uns anos atrás, também muitos arquivos e muitas entidades, é como em qualquer ponto do país, são papéis velhos e papéis velhos não têm grande interesse e, portanto, às vezes se perdem. Portanto, é essa a realidade e foi com isso que nos debatemos. Por outro lado, após 1935, com a ilegalização da maçonaria, à qual a cozinha económica esteve ligada até 1935, houve uma rarefação de documentação que também é significativa. A apresentação do livro contou com a presença de Carlos Raposo, presidente da direção da Cozinha Económica Angrense, e de Ricardo Barros, associado e antigo presidente.